Sim, vocês pensaram. No fundo da alma. Agora ela não volta mais. Conseguimos, depois de 53 anos de palestra, nos livrar dela. Meus amigos, mas as viagens coincidiram com as duas últimas datas, maio e junho, num sábado à noite. Ora, em cada encontro, em qualquer lugar do Brasil, oradores do Brasil todo se encontram para o trabalho. Não é Maíse que vai ter que dizer, não, tem que mudar a data porque os meninos de sábado não podem viver sem mim. Não. Mas agora não tem mais viagem no primeiro sábado. Até as pedras da rua da Boca do Mato já sabem que sábado, primeiro sábado de todo mês, há 49 anos, estamos juntos. Fez agora em julho 49 anos que os amigos espirituais que dirigem essa casa fizeram um convite para mim, para estar aqui durante 20 anos, todo sábado. Graças a Deus, vocês jovens não pegaram essa etapa. Era todo sábado, Maíse. Por 20 anos, de 76 a 96, foi assim. Claro que outros oradores muito mais capacitados foram chegando e então fomos dividindo a tarefa. Hoje, o primeiro sábado, é o nosso encontro. Eu sou a oradora mais antiga da casa, não é, Flaviana? Antiga no bom sentido. Antes que vocês pensem como ela está conservada. Mas a verdade, meus amigos, é que estamos juntos de novo e hoje o tema sugerido pelos espíritos amigos é laços invisíveis. Infelizmente, eu uso óculos, o que não acontecia antigamente. Outro dia alguém me disse, não fala essa palavra antigamente. Eu disse, gente, eu sou de antigamente. Eu vinha com minha amiga Simone e meu amigo Pedro pelo caminho, lembrando que eu, quando pequena, andava de bonde no Rio de Janeiro. E a minha avó, mãe do meu pai, sabia o quanto eu gostava de andar de bonde. Sem nenhum lugar para ir, ela pegava a minha irmã e ficava andando de bonde pela cidade. Essas lembranças queridas, porque naquela época, os homens, depois de tirar o chapéu para cumprimentá-la, a ajudavam a subir com duas netas pequenas no bonde. Graças a Deus, ela desencarnou há 32 anos. Viveu até quase os 90. Hoje, talvez ela não encontrasse... Aliás, homem de chapéu ela não encontraria mais. Mas alguém que a ajudasse a subir num ônibus, por exemplo, talvez fosse complicado. Além de usar óculos, eu tenho aqui algumas anotações, porque eu não queria esquecer de comentar com vocês aquilo que os amigos espirituais pediram que comentássemos. E por quê? Porque vocês sabem que não só para os encarnados, mas para 10 vezes o número de desencarnados que estão presentes, a palestra, toda a palestra, não só as palestras de sábado, são feitas nessa casa. Nós temos o privilégio de estarmos sob a tutela, sobre o teto de uma casa dirigida por Adolfo Bezerra de Menezes. Então, tudo que a espiritualidade programa é rigorosamente colocado por ela mesma. O acaso não existe. Então, acredito que muitos de nós nos sintamos sintonizados com o tema da noite e, principalmente, os nossos irmãos desencarnados presentes, muitos deles saudosos da vida da Terra, planejando um retorno para uma próxima existência certamente mais feliz do que as anteriores. Nós, por nossa vez, que estamos ainda no corpo,
precisamos ter toda a consciência de que estamos aqui para mudar para melhor, a nós mesmos, a vida em torno de nós e tudo aquilo que nós pudermos realmente modificar. Lembramos de Jesus, o amigo incondicional das nossas almas, como dizia Divaldo Franco. Ele criou laços absolutamente eternos, porque já os tinha. Era o governador da Terra, desde que ela era uma bola de fogo no espaço ainda. E ele vem, torna-se homem, com pai, com mãe, para, em princípio, buscar os discípulos e recriar laços que não tinham começado aqui, mas no mundo espiritual. Os espíritos contam uma história através da mediunidade do Chico. Muito tempo antes de mergulhar no corpo, como Jesus, essa alma extraordinária reuniu todos aqueles que seriam os seus primeiros seguidores quando ele aqui estivesse. E, é claro, entre eles estavam aqueles que seriam seus discípulos, aqueles que seriam seus continuadores depois da sua partida. E a pequena história, contada pelos espíritos através do Chico, diz que, ao final da reunião, arrebatados, porque todos viriam à Terra, porque viveriam esse momento magnífico de criar laços com essa alma perfeita que era o Cristo. Arrebatado, mais do que os outros, alguém disse ao final da reunião: Senhor, de todos os que te seguirem, eu serei o mais fiel. Era Judas. E não por acaso os espíritos contam essa história através do Chico há muitos anos atrás. Talvez para que façamos uma relação daquilo que nós pretendíamos quando mergulhamos no corpo e aquilo que nós estamos conseguindo ser. Mas essa relação com os discípulos foi bem-aventurada, porque eles perceberam muito, assim, meio confusamente, que aquela pessoa era totalmente especial. E quando Jesus se aproxima da praia e fala a Tiago e Pedro pela primeira vez, ele propõe: vem, eu vos farei pescadores de homens. E eles eram humildes pescadores, por sinal, Pedro num mau humor incrível, porque não tinha naquele dia pescado um só peixe. Com o povo, obviamente, Jesus tem um laço imediato, porque as almas sedentas, carentes, escravizadas por Roma, procuram a palavra de Jesus. Procuram o seu próprio interesse, muitas delas enfermas. Aquele homem, aparentemente, curava e dizia sempre: vai, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. E por isso os amigos espirituais lembram que muitos ficaram doentes novamente, porque, curados por Jesus, ao perceber que a saúde física retomava, eles correram para os seus antigos vícios. E aí, o desequilíbrio trouxe a enfermidade novamente. Os enfermos do corpo e da alma eram os queridos de Jesus. Ele fez questão de estabelecer laços de compreensão, de esclarecimento a todos aqueles que o procuravam. Laços eternos, porque nós estamos atrás dele até hoje. Lembram-se, amigos espirituais aqui do sábado à noite, já nos contaram que muitos de nós, enamorados da doutrina espírita de hoje, ouvimos da boca do próprio Cristo o sermão da montanha. E estamos aqui até hoje. Então, ninguém precisa ser vidente
colocar carta, runa, para nos dizer que alguma coisa deu errado. Porque toda a nossa caminhada poderia já ter cessado no planeta Terra. Se nós ainda estamos aqui, é porque deixamos de realizar coisas fundamentais para a nossa evolução. É importante lembrar que a nossa emoção nos governa. E por isso os laços que vamos criando são do nosso interesse. São as afinidades, mas também as perseguições que nós causamos e que hoje nos procuram, tentando abalar o nosso destino. A nossa emoção governa o nosso pensamento, a nossa palavra e, consequentemente, a nossa atitude. Somos o passado em forma de presente, nos lembram os amigos espirituais. Viemos mais uma vez ao planeta numa época complicadíssima, em que parece que o mal está lutando para nos convencer de que ele é que vai dominar o planeta. E nós sabemos que, aparentemente, em minoria, nós que estamos ao lado das forças do amor, venceremos. Provavelmente não nessa existência, mas mais para frente. Eu costumo sempre dizer aos meus amigos que, quando eu desencarnar, eu terei uma grande vantagem. Eu não vou olhar para trás, porque eu não vou estar deixando um planeta de luz, um planeta em que as coisas dão certo, em que não há intolerância, que não há preconceito, que não há escravidão, que não há fome, que não há as necessidades mais prementes provocadas pelos homens ainda. Sem dúvida, nós não vamos olhar para trás. Vamos dar uma descansada e, quem sabe, voltar. Eu tenho um plano que não sei se vai dar certo. Ficar 800 anos embaixo de uma mangueira e quando, aqui na Terra, inclusive eu, formos pessoas que não precisarmos de religião, mas cujo bem que fizermos é que nos tornará diferentes, então aí vai valer a pena voltar. Quanta gente eu conheci ao longo da caminhada na doutrina que me dizia: eu tenho certeza que eu estou no planeta errado. Foi um equívoco. Eu não tenho nada a ver com a Terra. Nós temos tudo a ver com a Terra, porque a energia dela, por incrível que pareça, é a nossa escola, é o nosso hospital. Ainda há afinidade de nossa alma com tudo em volta. E por isso ela é sempre para onde nós voltamos. Porque voltam também os nossos amores, voltam os nossos inimigos, aqueles com quem forjamos laços que eles não pretendiam, mas muitas vezes fomos nós que fizemos questão. E aí, claro, permanece o vínculo, difícil de ser desligado, porque é preciso amor, luz, bênção para trocar de sintonia. Quando nós pleiteamos voltar à Terra, vocês sabem, fomos os reis da promessa. Fizemos uma lista de tudo que nós íamos fazer aqui. Claro, os amigos espirituais, na intenção de nos ajudar, de reforçar o nosso destino, concordaram conosco. Mas os laços que nos trazem de volta à Terra e os novos laços que nos garantem o futuro, muitos deles foram organizados antes de estarmos aqui, antes de mergulharmos na carne. E olha, não sei como vai ser para frente, porque vocês sabem que as pessoas não querem mais ter filhos, por exemplo. Na Europa, ninguém mais quer ter filho. Eu tenho amigos que moram na França. Se você quiser chatear uma mulher francesa, é dizer que ela tem que ter um filho, porque está todo mundo distante dessa possibilidade. Então, não sei como será para que voltem
tantas almas que ainda precisam de um estágio na Terra, inclusive nós mesmos. Revendo o nosso passado, com certeza alinhamos não só os familiares que teríamos, mas os reencontros com amigos, com amores, com aqueles que nos encontrariam. É todo mundo que faz isso? Não. Tem gente que não tem condição de fazer, não tem equilíbrio, não tem discernimento, mas precisa voltar. Então, os mentores daquela alma organizam, de certa forma, por um período, o seu retorno. E, claro, existe a aprovação da própria pessoa que quer voltar. É como você precisar muito de alguma coisa para a qual você não tem condição. Então, você topa tudo, você aceita toda ajuda, porque você quer voltar. Eu me lembro de uma vez, uma amiga dizia para mim, é impossível, Maíse, que eu tenha pedido todas as tristezas que eu já vivi na minha vida. Não é possível que eu estivesse em condições normais para pedir tantas lutas. E um amigo espiritual ao meu lado disse, ela não pediu, ela implorou, de joelhos, em lágrimas copiosas. E ainda assim, o que ela vive hoje é muito menos do que ela fez os outros atravessarem. Por isso, os espíritos dizem que quando nós não quisermos criar laços com alguém, simplesmente deixemos esta pessoa seguir e nós vamos seguindo para o outro lado, se for possível. Porque uma vez ligados, para que nos desliguemos, será preciso amar, renunciar, servir, entender coisas que muitas vezes a nossa alma ainda não quer. Os laços que nos buscam não são só os de equilíbrio, são os de perturbação também. No processo da obsessão, como conhecemos dentro da doutrina espírita, aqueles que foram os nossos adversários nos encontram, muitas vezes, onde quer que estejamos, se nós ainda formos por dentro aquilo que eles sabem que nós ainda não conseguimos superar. Nas escolhas mentais que fazemos, todas têm consequência. Se você pensa muito numa determinada coisa, ela passa a ser uma espécie de filme que te acompanha. E há pessoas que vivem processos mentais tão graves que, quando desencarnam, elas não precisam ir para uma região de sofrimento. Elas são o próprio sofrimento. Porque, como um filme, aquilo que elas não conseguiram superar permanece com elas. Como fantasias, como loucura, como um processo que elas não puderam transformar para melhor. Então, se eu creio que sou imortal, que eu vou sair da morte muitas vezes, da vida não vou sair nunca, eu tenho que, desde hoje, estar vivendo um equilíbrio que vai me acompanhar fora da matéria, depois que eu desencarnar, que é como se diz. Eu lembrei agora do Ariston, um orador amigo que já desencarnou há bastante tempo. Ele fazia um trabalho maravilhoso junto a famílias necessitadas. E um dia ele chegou num dos lares que ele ajudava e a senhora, dona da casa, disse, ô, seu Ariston, o meu marido desossou. E aí, querendo corrigi-la, o Ariston disse a ela, não, minha filha, não se diz desossou, é desencarnou. E ela, muito tranquila, repetiu, não, ele era tão pele e osso que ele desossou mesmo. E ela convicta de que ele tinha desossado e não desencarnado. E o Ariston contava essa história, acontecida já há muitos e muitos anos, e eu nunca me esqueci disso. A lógica que a pessoa tem
mesmo com a falta de conhecimento. Ela não tinha a palavra desencarnar, mas ela tinha visto o marido deixar o corpo numa situação de enfermidade muito grande e, naturalmente, ela considerou que ele tinha desossado. Nas doenças buscadas por nós, também existe o laço que nós não conseguimos vencer. Quantas vezes você diz à pessoa, olha, não é por aí. Olha, se eu fosse você, eu agia e pensava diferente. Olha, eu vou dar minha opinião. Eu acho que você precisa modificar nisso e nisso. A pessoa fica irritada. A pessoa deixa até de falar com você, porque ela quer aquela situação da doença, da impossibilidade, da tristeza, do reclamar, do achar que Deus não existe, que tudo veio contra ela, que ela não pode sonhar, porque ela já sabe que não vai dar certo. E para isso é muito difícil. Quando a pessoa se sente confortável numa situação que ela poderia mudar, mas ela simplesmente não quer. Por isso os espíritos lembram que o querer é a grande força do nosso destino. E o amor, a força maior que domina toda a nossa relação com o nosso semelhante. E um dia, com certeza, vai dominar o mundo. Por enquanto, o mundo, em muitos locais, atravessa situações dolorosas, difíceis da gente enxergar pela televisão. Porque há pessoas no mundo inteiro que detêm o poder relativo e que poderiam transformar o destino de milhões, mas não fazem isso. E Jesus sabia tanto desse detalhe que afirmou categórico: a cada um segundo suas obras. Nós vivemos dentro de um laço mental que nos acompanha em toda parte. E não há aqui ninguém, encarnado ou desencarnado, que não saiba disso. Porque tem dia que você já acorda sentindo que há uma influência, um laço que durante as horas de sono chegou até você e te torna tristonho, né? E você ainda é jovem, porque chega uma idade que quando você se olha no espelho para escovar o dente, você dá graças a Deus de estar ainda na frente do espelho. Porque, por generosidade, as pessoas dizem: nossa, não parece que você tem essa idade. Não acredite nisso. Não acredite, ainda mais se for homem. Homem é o tipo da pessoa que... Eu não posso me esquecer. Há mais de 10 anos, eu perdi 50 quilos num processo de tratamento que um médico argentino trouxe para o Brasil. Em 1 ano e 4 meses, eu perdi 50 quilos. Maravilhoso. Mas os homens também faziam parte da equipe que estava lá para perder peso. Com luta, a gente dizia na hora da terapia: acabei de saber na balança que eu perdi 6 quilos. A outra, perdi 7. E quando o primeiro homem abria a boca, dizia: estou contrariado, só perdi 18. Você tinha vontade de matar, literalmente, a pessoa. Os homens têm uma facilidade de perder peso impressionante. Mas não tenho vontade de voltar homem na outra vida, não. Não vale a pena. Porque eles lutam com muita dificuldade. Nossa Senhora! Os rapazes de hoje, então, meu Deus do céu. Eu não queria estar na pele deles de jeito nenhum. Porque eles são levados, muitas vezes, a se apaixonar por mulheres maravilhosas, mas alguém diz a eles que eles precisam ser maravilhosos também. E aí, pronto, cria-se um laço de compromisso da pessoa com ela mesma. Será que eu sou maravilhoso? Será que eu estou de acordo? E aí começam as dificuldades. Dificuldades interiores,
dificuldades da matéria, que nada tem a ver, ou tem, com nossa alma, que busca o processo da evolução tão necessária. Albert Einstein, na década de 30, deixou a Alemanha porque, judeu que era, percebeu que não viveria para continuar a tarefa que ele sabia que tinha. E foi acolhido na Inglaterra. Tudo lhe foi roubado, todo o dinheiro que ele tinha, os títulos que ele já havia recebido, enfim, ele teve que sair correndo e nunca mais voltou à Europa. Morreu em 1955, dentro do seu gabinete de trabalho. Mas era um gênio que trouxe ao mundo, do mundo espiritual, a teoria da relatividade. O que aconteceu? Ele, Einstein, tinha medo de que os alemães já estivessem, antes mesmo da Segunda Guerra começar, desenvolvido, usando a teoria da relatividade, um início de bomba atômica. E com esta preocupação, ele escreve ao presidente americano para falar da sua tortura interior e o desejo de que não fosse parar na mão de Hitler, uma pessoa absolutamente alucinada, este fazer da bomba atômica. Com isso, ele praticamente autoriza emocionalmente que os americanos corressem para ter uma bomba atômica, o que realmente aconteceu. E vocês sabem, o mundo nunca mais foi o mesmo, nunca mais dormiu em paz desde que a bomba, em 1945, é jogada sobre Hiroshima no dia 6 e depois, no dia 9, sobre Nagasaki. Mas ele viveu a tortura até a sua morte de não ter esperado, porque, no fundo, os alemães não tinham nada, não tinha a mínima possibilidade de desenvolver uma bomba atômica. Mas ele, Einstein, nunca se perdoou, porque ele acreditou que os alemães fariam a bomba e resolveu ajudar que os americanos a fizessem. E, claro, quem esteve envolvido na bomba atômica não conseguiu viver em paz até o último dia da sua vida, embora se soubesse que, se não fosse a bomba, estaríamos na Segunda Guerra Mundial, provavelmente até hoje. Quando Danton, Marat e Robespierre, indignados com Luís XV, começam a pensar que o povo deveria tomar a Bastilha, o mundo nunca mais seria o mesmo. Eles criaram entre eles laços de emoção para que, enfim, tudo mudasse. Mas o que eles não contavam é que depois da Bastilha tomada, eles se tornariam ainda mais cruéis do que os Luíses de França. E, claro, um começou a brigar com o outro. Os laços de esperança, de afeto, de mudança, se tornaram de egoísmo, de loucura, de vontade de ter o poder apenas para si. No filme Danton, Gérard Depardieu faz o papel de Danton. E há uma cena incrível, quando ele está na carroça, já indo para a guilhotina. Robespierre está atrás de uma cortina, onde morava no andar de cima de uma água furtada. E ele, Danton, sabia que Robespierre estava ali, olhando, vendo que ele ia embora para morrer. E ele ergue o rosto e diz para a janela aparentemente vazia: hoje sou eu, amanhã serás tu. E não deu outra. 3 anos depois, Robespierre
perde a cabeça na guilhotina e a Revolução Francesa, então, termina. Mas os laços que essas almas criaram entre si mudou o mundo. Até hoje, a Revolução Francesa é uma referência de mudança, porque os Luíses não detiveram mais o poder. Mas depois aparece Napoleão. E Napoleão tinha uma tarefa espiritual profunda que ele não conseguiu cumprir. E na solidão de Santa Helena, devorado por um câncer de estômago, ele reviu em pensamento todo o seu destino e entendeu que os laços que ele deveria ter formado não eram os da guerra, mas os da compreensão e da evolução para todo mundo. Então, eu estou falando tudo isso porque eu tenho certeza que para nós encarnados, o que os espíritos amigos pretendem é que nossa vida seja transformada. Que nós, na nossa hora final na Terra, olhando para trás, não tenhamos os remorsos que já nos infelicitaram em vidas anteriores. Nós possamos, com carinho, olhar para o que fizemos e até pelo que não conseguimos fazer, para realmente, talvez pela primeira vez, em muitas existências, deixar o corpo com relativa paz. E para aqueles que estão fora da matéria presentes, tenho certeza que a mensagem é de retorno, é de que haverá a oportunidade de começar tudo de novo, quantas vezes forem necessárias. Porque o poder de hoje, que está na Terra, promove guerra ou paz, dependendo da conveniência. E nós já tivemos conveniência aos montes em nossas vidas. Agora é a hora da verdade. Agora é a hora de dizer, eu posso, eu creio, eu sou um admirador do Cristo e vou viver a minha vida conforme essa alma mais perfeita que já viveu na Terra preceituou. Jesus gostava de falar ao povo dentro da casa de Pedro. Não deve ter sido por acaso. Devia haver um ambiente na casa de Pedro que levava a isso. E, é claro, também haviam aqueles que procuravam o Cristo e não conseguiam chegar perto dele. Lembram-se daquele paralítico que, ao ver que sua cama, onde ele vivia, não conseguiria passar, pede aos amigos que o ergam até o telhado. Os amigos afastam a palha de que o telhado era feito. E, para surpresa de todos, menos de Jesus, aquela cama desce ao meio da sala. E Jesus percebe que aquele paralítico queria de todo jeito ser curado. Ele queria novos laços para a sua existência na Terra. E Jesus o cura. Imagine que momento foi esse. Fazer aquele corpo se energizar de cura pura. E quando o rapaz se ergue, para a surpresa de tantos, Jesus diz, toma a tua cama, segue teu caminho. Ele dá ao rapaz a primeira tarefa, tirar a cama dali e seguir em busca de um destino novo. Quando o homem que trazia a mão seca lhe aponta a mão, Jesus segura a mão e diz, quero que fiques curado. E a mão retorna à saúde. Jesus não lhe dá esmola, Jesus não diz a ele, agora fique tranquilo, não. Faz com que a mão se recupere para que ele pudesse trabalhar. Porque a mão seca infelicitava todo o braço e, com isso, aquele homem não tinha como sustentar a própria vida. Sempre Jesus enlaçando a pessoa que o buscava, mas dizendo, segue, vai em frente, muda, transforma, renova,
ama sempre para frente, para frente. Ai de nós se ficarmos apaixonados por alguém que nos diga, fica quieto, não se move, não se ergue, isso não é para você, ninguém pediu sua opinião, e tantas outras frases que as pessoas tentam colocar e nos desanimar. Chico tinha uma família que, obviamente, não entendia a tarefa, mas o povo chegou, os necessitados vieram, e ele se envolveu completamente em auxiliar os outros, de toda forma. Deixou mais de 400 obras psicografadas na Terra para nos dizer que bastava simplesmente caminhar. Às vezes, na nossa família, sofremos incompreensões. Pessoas não entendem determinadas atitudes ou escolhas que nós fazemos. Mesmo assim, seguimos confiantes, porque lá na frente tudo nos será doado. E é claro, aqueles que hoje não entendem nossa atitude de renúncia, de abnegação, passarão a entender. Vocês acham que, por acaso, existe acaso em estarmos aqui? Não. Essa casa foi fundada sob a tutela de Dr. Bezerra de Menezes, quando Dona Irene Carvalho, esposa de seu Mário, foi assistir um comício de Juscelino Kubitschek, então candidato a prefeito. Ela disse a seu Mário, eles eram protestantes, me leve para um sanatório, Mário, porque eu estou vendo uma cidade atrás desse rapaz e ele vai construir essa cidade no dia que ele for presidente. E o seu Mário, com a sabedoria que possuía, disse, não vamos para o sanatório, vamos a Chico Xavier. E quando eles entraram na sala onde Chico estava, Dr. Bezerra de Menezes incorpora no Chico. E chama os dois para propor a seu Mário que viesse para Brasília e abrisse uma pequena porta para vender martelo, serrote, prego, tijolo, tudo que aquela futura cidade precisava ter. Era 1957. No final desse ano, eu corri e nasci. Eu digo sempre que 57 é o ano daquelas pessoas que, meu Deus, deixa eu ir, antes que comece a década de 60 e venham as transformações, que, na verdade, realmente aconteceram. E durante toda a vida, seu Mário, até a morte em 98, foi presidente dessa casa, e Dona Irene, a orientadora através de quem? Os mentores maravilhosos davam orientação. A comunhão não cresceu de um ovo. Brasília inteira passou a conhecer a comunhão, porque as pessoas de todas as classes sociais chegavam desesperadas e era um Bezerra de Menezes, um Dias da Cruz, um Caibar Schutel, que orientava. Só da época que você chegava aqui e você recebia uma orientação de Dr. Bezerra de Menezes com as mediunidades que você possuía. A comunhão não tinha orientadores. Era através dela que os amigos espirituais conversavam. E olha, nunca escutei de sua boca, até quando ela morreu aos 95 anos, nada que os espíritos dissessem que não fosse a mais absoluta verdade. Porque quando, no nosso coração, o laço começou muito antes da nossa vinda à Terra, nós somos simplesmente os fiéis representantes da vontade daqueles que, desde o primeiro minuto da nossa existência, nos ampararam e nos abençoaram. Um dia, do outro lado da vida, olhando para trás, nós vamos ver quantas vezes, no último minuto, na hora final, a solução surgiu. E era uma solução enviada pelas forças maiores. E nós, erroneamente, pensamos que fosse coisa da nossa própria vontade. Meus amigos, Divaldo Franco partiu em 13 de maio último, aos 98 anos,
o tribuno por excelência, retornou à verdadeira vida. E, confesso a vocês, não lamentei nem por um minuto, porque ele não só esteve pessoalmente, tenho certeza, buscado por sua mentora espiritual, Joana de Ângeles, mas também reencontrou Nilson, o amigo da vida toda, que, com ele, fundou a Mansão do Caminho em 1947 e desencarnou em 2013. E era uma pessoa, conheci Nilson, também estive com o Divaldo várias vezes, mas Nilson era uma pessoa, confesso a vocês, maravilhosa. Ele comentava comigo certa vez, Maíse, se não fosse a nossa protetora, teríamos feito muita coisa errada. Mas nos momentos em que, aparentemente, as pessoas em quem confiávamos desapareciam, ali estava ela a nos dizer, vamos por aqui, porque a tarefa precisa continuar. E nós temos, cada um de nós, os nossos protetores, aqueles que os nossos amigos católicos chamam de anjos da guarda, e que, na invisibilidade, nos amam, nos apoiam, estão sempre conosco. São laços que vêm de muito tempo e que vão permanecer, enquanto nós, por nossa vez, não caminharmos por nós mesmos no processo evolutivo. Meus amigos, eu tinha um canal no YouTube que levava o nome de Café com Maíse, de Minuto com Maíse, mas o canal não era meu e ele foi extinto. Me deem um tempo para que, nos próximos meses, eu possa pensar em estar novamente no YouTube. Vocês sabem que não é uma coisa assim de todo o meu coração. É uma necessidade nos dias de agora. Mas confesso a vocês que às vezes me parece difícil. Embora nas viagens eu encontre um monte de gente que me diz, olha só, nossa, eu passo a pilha de roupa que eu tenho em casa ouvindo você. Eu lavo louça ouvindo você. Não me esqueço de uma senhora que trouxe a filha de 10 anos e disse para a menina, apontando para mim, adivinha quem é ela? E a menina, na sinceridade de quem não tinha laços para parecer educada, é aquela chata que você ouve o dia inteiro. E eu imediatamente disse à moça, minha filha, você anda me ouvindo demais. Dê mais atenção à sua filha. Mas como o Minuto com Maíse, o Café com Maíse, desapareceram, vocês não imaginam quanta gente, e é isso que vale tudo a pena, entrou em contato no Instagram da minha filha para perguntar o que tinha acontecido comigo. 2 crianças me chamaram a atenção e comoveram a Mariana, minha filha. Uma menina, Luísa, de 12 anos, pensando que tinha me acontecido alguma coisa, que eu não estava bem de saúde, e por isso o canal tinha saído do ar. E o Rafael, um menino de 8 anos, que pediu para a mãe passar o celular para ele e disse para minha filha, oi, Mariana, eu sou o Rafael, tenho 8 anos, estou preocupado com a sua mãe. Sua mãe está bem? Olha, meu Deus, de repente você diz, obrigado, Senhor. Obrigada, porque as crianças que estão voltando do espaço para a Terra estão afinizadas com Cristo. Estão certas de que o que você fala para o bem permanecerá. Eu me lembrei de Dr. Bezerra de Menezes, que me disse certa feita, minha filha, um dia você vai entender que começar cedo foi um privilégio.
E foi mesmo. Eu já estou falando para a 4ª geração. E essas crianças que sentem falta da sua palavra, têm a sinceridade do Rafael que disse: eu durmo ouvindo a palestra dela. Gente, eu me lembrei do meu pai, que cantava para mim e para minha irmã o Boi da Cara Preta. Hoje, mais evoluídos, avançados, os laços que essas almas trazem do espaço são para ouvir uma palestra quando dormem. Que coisa linda! É essa geração que vai mudar esse planeta, tenho absoluta certeza. E nós seremos os netos, bisnetos desses que estão chegando e vamos ajudar a mudar tudo isso. Meus amigos, eu viajo para o Maranhão, meninas que estão presentes do Maranhão, depois do dia 12 de agosto, viajo para o Maranhão e encontrarei Raul Teixeira para fazermos a viagem dos sonhos, viajarmos pelas pequenas cidades do Maranhão falando de Jesus e da doutrina espírita. É uma honra para mim que Raul tenha me convidado para isso. Depois eu volto 5 dias na Paraíba, em João Pessoa. Depois eu volto 8 de setembro, 21 dias no Rio de Janeiro. 15 palestras. O Rio de Janeiro está necessitado. É a minha terra e eu posso dizer, os cariocas estão precisando. Depois outras viagens, outubro, novembro, dezembro, mas não se preocupem, todo primeiro sábado do mês estarei aqui. Dia 8 de setembro, viajo, mas no primeiro sábado de setembro, aqui nos encontramos. Na verdade, guardei para nós uma frase de Emmanuel, do livro Fonte Viva, através da mediunidade do Chico. O problema fundamental da nossa paz é justamente saber se vivemos em Jesus tanto quanto Jesus vive em nós. Que resumo extraordinário dos laços mais verdadeiros que nós devemos ter. Esses laços invisíveis que às vezes nos fazem estar ligados a pessoas que nem têm condições de estabelecer conosco uma vida digna e feliz e prazerosa. São laços que nós devemos observar. Se nos fazem mal, cortemos os laços que nos impedem de seguir rumo àquilo para o qual nós todos fomos criados, a nossa felicidade. Eu lia a biografia de Getúlio Vargas recentemente, e ele disse à filha, na madrugada em que tiraria a própria vida: não se preocupe, estou muito bem. E claro, não estava. Deixa a carta-testamento. E, quando chegaram as pessoas do Instituto Médico Legal, a filha, Alzira, não queria que o seu corpo fosse examinado, mas, sabiamente, o chefe do IML disse a ela: senhora, precisamos examinar o presidente, porque depois vão dizer que alguém o matou. E ficou comprovado que ele realmente tinha tirado a própria vida. Essa de Queiroz, o grande escritor português, era protetor de Getúlio Vargas, mas não pôde impedir o seu gesto final. E, anos depois, recolhido a um hospital, andando pelo jardim do hospital, Getúlio perguntava: mas de que eu morri? Eu não lembro de ter ficado doente. O tiro no coração havia quebrado o laço de sua alma, havia destruído a sua esperança de simplesmente continuar
E é por isso que, enquanto os níveis de suicídio aumentam no mundo inteiro, nós precisamos lutar para que as pessoas não tirem a própria vida, que elas continuem tentando, que elas continuem esperando, acreditando, porque senão não vale realmente a pena viver. Obrigada a você que esteve em 7 de maio da Biblioteca Nacional, quando eu e Mariana, minha filha, lançamos o livro que fizemos juntas, Aquele Tempo Entre Nós, em que eu conto, de forma suave, mas verdadeira, o que eu passei há 3 anos atrás com grandes dificuldades de saúde, e ela, como psicóloga e filha, também conta a parte dela. Foi maravilhoso ver pessoas que me disseram: eu não sabia que a senhora morava em Brasília. O senhor não sabia? A maioria jovens. Não, eu nunca fui a uma casa espírita. Eu lhe conheço pelo YouTube. Então, meus amigos, não tem jeito. A coisa das redes sociais, se bem colocadas, se bem orientadas, não tem fim. Daqui para frente é tudo. Mas confesso a vocês, a inteligência artificial me dá medo. Porque eu já não sei mais se o que eu vejo na televisão é de verdade ou não é. E vai chegar o dia, já estou avisando com antecedência, que a coisa vai ficar tão complicada, talvez, que eu vou dizer, com Alta de Souza, sem jamais me comparar a ela, quebrei meus laços e vai ser a hora de ir embora. Gente, outro dia eu vi um desenho animado que sou eu. Alguém fez um desenho animado para contar uma história que eu contei numa palestra. Aí, primeira coisa, fui ver se a pessoa tinha me colocado muito gordinha. Tá lá o meu braço braçudo, mas até que ele foi respeitoso. Não ficou muito ruim, não. Mas é claro, a partir do momento que você faz uma palestra, que você é uma pessoa que se expõe, tem gente que pega uma frase e coloca. E eu sempre fico de olho para saber que a pessoa colocou a frase, está usando a frase para atrair público para o canal dela, mas ela não adulterou aquilo que foi dito. Nós vivemos tempos assim, em que laços íntimos, pessoais, tão profundos, são aqueles que a nossa alma escolhe ter. E o resto do mundo corre atrás de você, provocando, às vezes, laços que você não desejaria ter. Então, tenhamos mais do que nunca, nos dias de agora, o discernimento para todos os dias buscarmos o melhor para nós e para todos aqueles que precisam de nós. Tenho certeza absoluta que no primeiro sábado de setembro, quando nos encontrarmos novamente, tanto eu como vocês estaremos ainda melhores do que estamos hoje. E os nossos irmãos desencarnados voltem aos seus locais de trabalho e de bênção, com a certeza de que um dia vamos simplesmente trocar de lugar. Vocês virão para o corpo, nós vamos sair dele. A cada um segundo suas obras. Nossa amiga Cristina, que nos dirige, foi aproveitar o casamento da sobrinha com o marido e ainda me ligou justificando sua ausência. E eu falei: Cristina, minha filha, aproveite essa viagem maravilhosa. Precisamos ser felizes. Teremos Flaviana, e olha a Flaviana aqui. Temos Guilherme hoje, representando todo o lado masculino da nossa plateia. Que possamos simplesmente fazer todo o bem possível e simplesmente também sermos felizes. Jesus nos guarde, nos abençoe nas horas mais problemáticas da nossa vida, que a chama que está dentro de nós e que chamamos Deus ainda prevaleça sobre qualquer dificuldade.